Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula. A nossa pretensão é de nós dialogarmos um pouco a respeito das dispensações, né? Nós temos que entender que o tempo, pensado na forma humana, ele é um tempo cronológico. E quando eu penso o tempo cronológico, eu estou pensando em horas, em dias, meses, anos, estou pensando em décadas, séculos. E quando eu falo em tempo relacionado a Deus, eu saio do tempo cronos, né, do tempo cronológico, e eu vou para o tempo kairos, que é o tempo de Deus. E no tempo de Deus, o tempo, ele é senhor de todo o tempo. Então, para Deus, o tempo é hoje. Por isso que será comum expressões tal como o arrebatamento da igreja é hoje. O Senhor Jesus vem buscar-nos hoje. O milagre para a nossa vida é hoje. O compromisso de Deus para conosco é para o dia de hoje. Para cada dia basta o teu mal. O pão nosso de cada dia, do hoje, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então tem essa relação daquilo que Deus tem, as provisões, a bênção de Deus é para o hoje. E inclusive quanto mais rápido eu entender que o propósito de Deus comigo é para hoje, melhor será para mim. Por quê? Porque eu não deixarei para fazer a vontade de Deus no amanhã, porque o amanhã não existe. O amanhã é uma expectativa. O passado não existe. O passado já se foi, né? É adágio comum. Quem vive de passado é museu. Então, meu compromisso é com hoje. Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu busco a Deus, hoje eu estudo a Bíblia, hoje eu procuro ser um filho melhor, hoje eu procuro ser um esposo melhor, hoje eu procuro ser uma pessoa melhor. Porque Deus tem compromisso com o hoje. Uma vez estabelecido essa questão do tempo, é só para entender que no estudo, na introdução desse estudo da Bíblia, eu tenho que entender que há um espaço de tempo de Gênesis a Apocalipse, de Gênesis até hoje, né? Especificamente dia 28 de março de 2020, quando estou gravando esta videoaula. Esse tempo de Gênesis a Apocalipse, quando nós olhamos aqui nas Sagradas Escrituras, se divide em dispensações. O que são dispensações? São 7 frações de tempo. E nós já falamos dessas 7 frações, algumas delas. Falamos da dispensação da inocência, falamos da dispensação da consciência, e nós iniciaremos hoje a dispensação do governo humano. A dispensação da consciência, o grande marco foi a expulsão do homem do Jardim do Éden. Na dispensação da consciência, nós tivemos uma aliança adâmica, a aliança de Deus com o homem. Agora falaremos a respeito do governo humano. O grande marco dessa dispensação é o dilúvio, né? Marcado pela construção de uma grande arca, o chamado de Deus para Noé, e aqui eu tenho uma aliança noêmica, uma aliança que Deus faz com Noé. Então, estabelecido o início do governo humano, né? Quando se inicia então a dispensação do governo humano, no final da dispensação da consciência. Então o governo humano começa-se com a pregação de Noé. Adriel, a Bíblia Sagrada afirma especificamente de que Noé pregara, você não vai encontrar essa referência em Gênesis, porém nós fazemos exegese do texto, nós fazemos uma aplicação prática do texto, que Noé, durante a construção, ele apregoava a justiça, era um pregador da justiça, certo? Quando nós analisamos esse contexto, vejamos o que diz Pedro na sua segunda epístola universal, capítulo 2, versículo de número 5, tá? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Então, na verdade, a interpretação bíblica partindo-se da exegese, que entende-se que no período de 120 anos em que Noé estava construindo o projeto que Deus havia lhe dado, Noé apregoava a justiça, pregoeiro da justiça, ou seja, pregador da justiça. Agora, o que eu gostaria de enfatizar para nós termos em mente o que isto contribui para o meu estudo da Bíblia, o que eu tenho que pensar
quando eu estou lendo isso? É que, primeiro, eu vou ter a dispensação do governo humano. Então, a partir do capítulo 8 de Gênesis, tá? Se você pegar a sua Sagradas Escritura, lá em Gênesis, capítulo 8, nós temos o período da história do dilúvio, né? Então, do capítulo 8, o versículo 15, quando Noé e sua família saem da arca, tá? Especificamente, do versículo 15 do capítulo 8 até o capítulo 11 e o versículo 19 vai ser o período que marca o governo humano. Vamos observar o que isso traz-nos em relação a esse governo humano, tá? E do governo humano nós vamos ter algumas características que eu quero enfatizar. Primeiro, Noé e sua família saem da arca. No momento em que Noé e sua família saem da arca, eles edificam um altar ao Senhor, versículo 20 do capítulo 8. Depois de oferecer um holocausto sobre o altar, eu acho interessante o que o Senhor disse em seu coração. Ó, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do homem é má, desde a sua meninice. Está falando do pecado inicial. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como eu fiz, enquanto a terra durar, sementeira e cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite não cessarão. Aí começa um novo pacto, uma nova aliança. Até aqui perdurava-se a aliança adâmica, a aliança que Deus havia feito com Adão. Agora, a aliança é com Noé, a aliança noêmica. Tá? Quem está acompanhando desde o primeiro estudo está observando que estamos falando das dispensações e das alianças. O que é a aliança noêmica? Versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Adriel, essa aliança é a mesma que Adão. Sim. Olha que interessante. A aliança noêmica não revoga a aliança adâmica. A aliança adâmica não revogou a aliança edêmica. Elas, na verdade, são somativas. A aliança noêmica, ela não revogou a aliança adâmica, ela continua: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Agora tem promessa que vem específica para Noé e para os seus filhos, aliança noêmica, e que essa promessa nós também tomamos posse nesse caráter de somatização das alianças. Observe. E falou Deus a Noé e aos seus filhos com ele, dizendo, esse é o versículo 8 do capítulo 9, e eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, minha aliança convosco, e com a vossa semente depois de vós, estão sendo alcançados, e com toda a alma vivente que convosco está, aves, reses, de todo o animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca, até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eterna. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Ó, concerto entre mim e a terra. Então a aliança noêmica, ela vai além de Noé. É uma aliança de Deus com a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne. As águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente
de toda a carne que está sobre a terra. Então, o que mais nós temos a considerar a respeito do assunto em questão? É que na dispensação do governo humano, grandes características que nós temos, homens que se destacaram nesse período do governo humano, e aqui eu não estou trazendo o extra bíblico, tá? Estou trazendo a literalidade do que está no texto sagrado, dos capítulos que nós apresentamos que se referem a esse período de dispensação. Nós temos Nirode, que é um grande nome dentro dessa dispensação do governo humano, que através dele começa inclusive a construção de uma torre. A intenção dessa torre é de chegarem aos céus, de se elevarem, e vem um juízo em consequência disso, porque a questão não está em construir, mas a questão está na intenção de que a construção seja uma maneira de não ter que seguir as normas estabelecidas por Deus. É por isso que, inclusive, a ênfase neste momento é que o homem está na dispensação do governo humano. Sempre houve dois caminhos. Sempre houve caminho para homens piedosos, né? De Adão até Noé, nós temos 9 gerações. Noé é a 10ª geração. E de Adão até Noé, nós temos homens piedosos que escolheram servir, buscar ao Senhor, né? Com Enos começaram-se a invocar o nome do Senhor, bem como nós tivemos escolhas do caminho ímpio. Vou citar, descendo de Caim abaixo, nós temos, por exemplo, Lameque, né? Que escolheu seguir por esse caminho. Nirode, que escolheu seguir pelo caminho da impiedade, de não se submeter à vontade de Deus, colocar a vontade de Deus como premissa em suas vidas. Então nós temos estabelecido, a guisa já de conclusão, para governo humano, grandes fatos. É um período pós-diluviano, tá? Onde agora o homem é governado à sua vontade, governo humano, tá? Nós temos aí bem amplo o conceito do livre-arbítrio do homem em escolher que lado, qual a direção que ele estava. Nós temos Noé, um homem de destaque, pregador da justiça, e a aliança que Deus faz com Noé, e essa aliança ela é profética porque ela deixa claro que haverá juízo caso haja maldade do homem, porém esse juízo já não será mais através do dilúvio. E ela é uma aliança que reforça o domínio do homem sobre a terra. Se você voltar lá na dispensação da inocência, na nossa videoaula, nós aprendemos lá que Deus, a intenção de Deus, não era que o homem trabalhasse para se alimentar. Muito pelo contrário, o homem se alimentaria para trabalhar. Ou seja, o homem usufruiria da terra para cuidar da terra, e não cuidar da terra para usufruir da terra. Não é o homem dado ao trabalho, mas o trabalho dado ao homem. Espero estar me fazendo entender nesses conceitos. Bem, concluindo, já deu o nosso tempo aqui já dessa videoaula. O governo humano é marcado pela aliança noêmica. Isso dura 10 gerações, de Noé até a geração de Abrão, tá? Aí em Abrão nós teremos um grande chamado, e neste grande chamado nós caminhamos para uma nova dispensação, a dispensação patriarcal e a aliança abraâmica de Deus para com este seu grande servo, que nós o conhecemos como Pai da Fé. Espero você na próxima videoaula. Deus abençoe.